Bom, vamos lá. Vamos ouvir, pessoal. Aqui, Ancião Domênico, aliás, começa com o Ancião Domênico contando testemunhos. Vamos lá, vamos ouvir. Louvado. Também, nesta tarde, com muita alegria, agradeço a Deus por ter me chamado na sua graça ainda menino, dando-me a felicidade de ser um músico. O Senhor me guardou na infância, na mocidade. No tempo certo me deu uma esposa fiel, nos deu 3 filhos, já abençoou os nossos filhos com 7 netos, e nós alegremente servimos a Deus na esperança da vida eterna. Louvo a Deus que esse Primeiro detalhe, gente, vocês me perdoam essas pausas aqui, tá? Eles estão servindo a Deus na esperança da vida eterna. Vocês entendem isso? Ou seja, eles estão na esperança se vão se salvar. Meu Deus do céu, eu não tenho nem, sabe? Não era nem para parar nessa parte, tá? Mas é fogo. Eu tenho pena dos irmãos da CB, pena, porque você tem que perguntar para ele. Quando você vê ele de manhã, fala: e aí, irmão, você tá salvo hoje ou perdeu a salvação de novo? Senão tem que correr para a igreja hoje no final do dia para ouvir que Deus te ama ainda e que você tá salvo. É isso. Vamos ouvir aqui. Segue aí o restante. próximo mês vão se completar 20 anos que o Senhor nos enviou para a Itália, onde temos, junto com aquela irmandade, com o ministério, servido a Deus, e dia por dia vemos obras e maravilhas que o Senhor tem operado entre. Olha só, primeiro detalhe aqui, tá? Isso tá no script que eu vou falar aqui agora para vocês. Ele falou que eles têm visto muitas obras e maravilhas. Então você vai ouvir pelo menos o que ele vai contar aqui deve ser uma dessas obras e maravilhas. E de preferência ele vai contar as 2 maiores obras e as 2 maiores maravilhas. Presta atenção. Isso aqui você vai ouvir muito lá na CB. Eu agradeço a Deus por Deus ter me preparado, uma das esposas para ser minha esposa. Aliás, uma das suas filhas para ser minha esposa. Deus tem feito muitas obras e maravilhas. Mas um dia certo que eu venho aqui, Deus dará a graça. Você não conta nada. Você, na verdade, é mentira. Não tem nada para contar. Eles não têm nada para contar. E fica com essa, sabe? Isso aqui é uma reza que eles fazem. Isso aqui é decorado, entendeu? Eu agradeço a Deus porque tem muitas obras maravilhas. Deus tem feito grandiosíssimas obras. Aí quando ele tá falando assim, você para pensar. Se você é um novo na CB, você fala: rapaz, esse homem, então, provavelmente ele vai contar aí que abriu o rio para ele passar em algum lugar, ou ele estendeu a mão lá no hospital e levantou um monte de doente, ou ele foi num velório, orou e levantou 2 mortos. Porque quando você fala tem muitas maravilhas e obras para contar, não é coisa pequena. Então, né, vamos dar como é que fala? O ar da dúvidas e vamos ouvir, então, quais são essas obras e maravilhas que ele tem para contar. Tá? Eu vou voltar só 5 segundinhos para você entender. Ó, ele falou que tem muitas obras maravilhas para contar. Ouça aí, ó. Com o ministério, servido a Deus, e dia por dia vemos obras e maravilhas que o Senhor tem operado entre o seu povo. Sinto, com rápidas palavras, de agradecer a Deus, em base àquilo que ouvimos na oração, do tempo da dispensação dos dons no meio da querida irmandade. Bem-aventurados se nós percebermos esta passagem de Deus no meio do seu povo. Nós estávamos na Itália em 2017, e por ocasião da passagem de um irmão que nos visitava, naquele culto nós buscamos os dons de Deus. Também por grande misericórdia, o Senhor batizou 3 almas com a promessa do Espírito Santo naquele culto. Temos um grupo bem pequeno de irmãos e 3 almas para nós é uma imensidão. Primeira coisa aqui, Deus fez muitas obras e maravilhas, ele passou no nosso meio. Na onde? Dentro da igreja. Deus só faz coisa dentro da igreja, nada acontece fora. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu acho interessante é que o Deus que dá coisas lá para ele só dá dom de língua. Não tem mais nenhum dom. Na CCB, o único dom é língua. Parece que eles querem falar língua de toda forma, né? Ou seja, eles vão buscar os dons de Deus e aí o único anjo que vem trazer dom é só o dom de língua. Não traz outro dom. Não tem outro dom. Eu não vejo um falando: Deus me deu o dom da pregação da palavra. Agora, por que não acontece de Deus entregar outros dons? Porque eles não querem. Porque para esses anciãos aí, esse povo que prega lá dentro, eles só querem o dom de língua que é para o povo como é que fala? Ovacioná-los. Quem ganha glória com esses dons de língua é só eles. É eles mesmos.
Quando ele vai atender um culto lá e todo mundo começa a falar língua, ele fica todo cheião, parecendo um pombo. Aí ele vai para um lado, para o outro da tribuna e tá todo mundo lá falando língua e ele sente, eu sou o cara, olha aí, ó, todo mundo capotando. Mas você não vê na igreja ninguém receber dom de cura, dom de interpretação de língua. Aí não, se der dom de interpretação de língua, aí afunda o barco de vez, porque o camarada vai querer interpretar o que tá pregando lá, ou o que tá sendo dito lá dentro, e não vai ter interpretação nenhuma, porque não existe esse dom de língua lá na congregação que está no Brasil, né? Esse calamaná, xilaía e essas coisas, não é língua em lugar nenhum do mundo. Entenda-se, sabendo que as línguas que foram faladas na Bíblia são línguas de outras tribos e povos e nações da terra. Aquela língua de anjo que eles explicam, eles falam essas coisas, para poder dar uma explicação. Por que ninguém entende o que ele fala? É porque essa língua é do anjo. Não existe nenhum lugar da Bíblia que fala que nós aqui na terra vamos falar em língua de anjo. Muito pelo contrário, os anjos, quando vieram aqui, falou na língua nativa das pessoas. O anjo falou na língua nativa. O anjo não falou em português lá com Zacarias, com Isabel, com Maria. Ele não falou em português e trouxe um intérprete. Ó, traz um intérprete aí do aramaico para o português para poder falar, né? Conversar aqui com o nosso querido Zacarias. Não, querido. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, por que na CCB o único anjo que traz dom é o anjo da língua? Responde para mim. E por que esse desespero em falar em língua tem até que fazer culto? Vamos criar um culto chamado culto da busca do dom para nós. Presta atenção, como esses líderes são totalmente equivocados. Eles não sabem que o dom, a promessa do Espírito Santo que a Bíblia fala, é a promessa do Espírito Santo, não é línguas, não é linguagem. Vocês estão entendendo? E eles ficam com essas invenções. Eu vou colocar aqui o irmão que está pedindo para colocar o Pix, ele quer ajudar e eu agradeço de todo o meu coração. Então, irmão, por que não tem outros dons de cura? O de cura seria muito bom, rapaz. Até necessário, principalmente para o momento de crise da saúde pública que a gente atravessou, né? O dom de você pregar a palavra, de você estudar a Bíblia. Por que o Espírito Santo vai dar o dom de você estudar as Escrituras? Não, porque tudo isso vai atrapalhar os projetos da CCB. Isso vai atrapalhar. Você acha que um pregador desse aí vai querer que o Espírito Santo dá o dom da pregação para um moço que está lá dentro? Para aí, quando ele for pregar a palavra, ele superar o ancião? Ou seja, ele fazer uma pregação boa? Não, rapaz. Para esses homens, dom de língua é o único dom que vem aqui na terra. E depois eles vêm inventar uma outra mentira que não tem na Bíblia, que existe outros dons no céu que Deus vai derramar. Não existe isso na Bíblia. Vocês inventam. Gente do céu, presta atenção no que eu vou falar. A CCB, ela tem uma mente fértil para inventar coisas. Só que essas coisas são faladas há tanto tempo, que o povo acha que tá até na Bíblia. Tá até na Bíblia. Teve um que entrou aqui comigo na live ao vivo aqui. De vez em quando ele entra, o Davi. Davi não sei o quê. Davi Mário. Não, porque tá escrito na Bíblia que naqueles dias vai fechar as igrejas. E as Bíblias vão ser tomadas. Eu fiz uma singela pergunta assim, rápida. Eu falei, aonde tá escrito isso, querido? Qual é o lugar da Bíblia? E ele procurou, pediu para a esposa, procurou, tá até o dia de hoje procurando isso e não encontrou. Agora eu pergunto para vocês que estão me ouvindo agora aqui, você acha que o Davi Mário, ele inventou isso da cabeça dele ou ele aprendeu na CCB? Pergunta, o Davi Mário, ele inventou isso na live ou ele aprendeu isso dos pregadores da CCB? Pergunta, gente. É óbvio que ele aprendeu na congregação cristã no Brasil. Agora vem a outra pergunta.
Aquela pergunta que você vai rastrear o problema. E os pregadores da CCB aprendeu isso na onde? Na Bíblia? Não foi. Que o Davi Mar está procurando até o dia de hoje e não achou. Então, aonde eles aprenderam? Aqui, ó. Invencionices das suas próprias cacholas. E são invencionices que deixam os povos tudo apavorado. Ai, vai fechar os templos, vão arrancar as Bíblias. Pode acontecer isso? Pode, mas isso não está profetizado na Bíblia. Você nem pode dizer que isso vai acontecer, como se você soubesse do futuro. Gente, vamos seguir aqui, ó. Ouça aí, vamos ver. Deus abençoe, irmão André Luiz. Muito, meu irmão. Graças, viu? Deus abençoe bastante. Vamos ouvir aqui, ó. Presta atenção, né? Dom de língua. Ainda está no testemunho de dom de língua. Vamos ouvir. Dom de gente. É multiplicado por muito mais. E naquele culto o Senhor abençoou muito nós. Eu tenho um dos meus filhos, o menor, que desde criança, no tempo do Brasil e também já lá na Itália, ele sempre buscou por este dom. Sempre pediu a Deus que o Senhor o selasse com a promessa. Quando acabou aquele culto, me preocupei logo de olhar para ele, para ver se ele tinha recebido a promessa, mas ele não tinha recebido. E eu falei, quando ele me encontrou... Olha aí, gente, meu Deus, esse homem é ancião. A maioria da CB. Por que eu falo ancião? Por que eu enfatizo isso? Esse homem é ancião. Porque o ancião deveriam, pelo menos, né, na liturgia da palavra ancião, eles deveriam ser perito nas escrituras. Esse trabalho que eu faço aqui, ó, era um ancião da CCB que deveria estar fazendo lá no culto da CCB. Ele está falando que a criança queria receber o dom da promessa do Espírito Santo. E qual que é o dom que é esse que ele está falando aí? Falar em língua. Nem o ancião sabe o que significa dom de promessa do Espírito Santo. Agora eu pergunto para vocês, como fica essa situação? Como que vocês podem dizer que vocês estão seguindo Deus? Como que vocês podem dizer que não estão seguindo homens? Se vocês aprendem tudo com os homens. E esses homens não aprendem com as escrituras. Esses homens simplesmente inventam essas coisas. Eles tiram da sua própria imaginação. Culpa do quê? Deles mesmos. Eles são vítimas dos falsos ensinos que eles mesmos criaram. Não se pode estudar a palavra de Deus. Então nós vamos ficar na ignorância. E na ignorância nós vamos ser guiados pelas nossas próprias imaginações. Ô Jesus amado, Deus abençoe, André, muito, meu irmão, eu agradeço de coração. Entendeu, gente? Então, agora vamos, ele não sabe o que é promessa, promessa do Espírito Santo, gente, está lá, em que lugar da Bíblia fala, né, a promessa do pagamento? Em que lugar da Bíblia fala sobre a promessa do Espírito Santo? É Evangelho de João, capítulo 14. E por que deu-se o nome de promessa do Espírito Santo? Por que carrega esse nome, promessa do Espírito Santo? Você sabe por quê? Porque Jesus, a frase promessa do Espírito Santo, ela está apenas contextualizando, ou seja, ela está dando como é que eu posso dizer? Ela está sintetizando o que Jesus falou. E o que Jesus disse? Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. Por isso que hoje se fala promessa do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma promessa que Jesus fez. Não tem nada a ver com língua. Não tem nada a ver com linguagem. Mas eles são tão atrapalhados e confusos que eles chamam linguagens de promessa do Espírito Santo. Isso está lá em João, capítulo 14, tá? Se não me falha a memória, eu vou ver aqui, eu acho que é no verso 26. Isso, versículo 26, olha aqui, ó. Mas aquele Consolador, ele está fazendo uma promessa e Jesus, ele chama o Espírito Santo de Consolador. Jesus, ele dá um adjetivo. Quando um adjetivo ele toma forma de nome em lugar de nome, nesse momento o adjetivo ele se transforma em um codinome, tá? Ou seja, é um nome próprio para tal coisa, para tal pessoa. A mesma coisa é Criador, Salvador,
senhor ou adversário, né, maligno. Isso é um codinome, tá? Então tá aqui, ó. Mas aquele consolador, ó, Jesus está fazendo a promessa do consolador, ó. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aonde que está o consolo? O consolo está nisso, que o Espírito Santo vai manter viva em nossa memória as palavras de Jesus. Mas na congregação cristã no Brasil, consolo é falar língua. Não sei de onde tiraram isso. Ah, quando eu falo calamaná é hora que eu tô triste. Ah, ali, aí eu vou ficar feliz. Mentira, vocês nunca ficaram felizes com isso. Vocês repetem um jargão. Vocês repetem um jargão uma vez após outra. Jesus está falando que o consolo não é nenhum consolo de que Deus vai matar o meu adversário, de que Deus vai dobrar o meu salário, porque na cabeça do CCB não é isso. Eu falar em língua e aí Deus me responderá dizendo: vou colocar os teus inimigos por escabelo dos teus pés. CCBaninho, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que é o que eles vão pregar. Eu vou provar para vocês por que o CCBano é um povo mimado. Os anciões ensinaram tudo errado. E eu vou provar hoje aqui para vocês nessa pregação. Então, quando o Espírito Santo, ele carrega o codinome de Consolador. E quando Jesus fala que nós seremos consolados, não é consolado por promessas, adivinhações e profetadas. Não. O consolo é que ele nos fará lembrar de tudo que Jesus disse. Então, uma das funções e das tarefas do Espírito Santo, o que é? Manter viva em nossa memória todas as promessas e as falas de Jesus. É isso. Jesus falou sobre a glória de Deus. Jesus falou sobre o reino. Jesus falou sobre a salvação. E para que isso não caia no esquecimento, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de tudo o que ele nos tem dito. Entendeu? Então agora vamos seguir aqui, tá? Vamos ouvir aqui, ó. Vamos seguir aqui. Vamos ouvir o que ele vai me questionar por que Deus não selou ele com a promessa. Sempre foi assim. No término do culto, o irmão que passou por nós disse assim: irmão Domênico, hoje choveu espiritualmente aqui, mas sábado também vai chover, mas domingo vai cair uma grande tempestade de virtude. Só falação de língua. É isso que é a tempestade. Uma chuva espiritual. Eu marquei aquilo e não foi diferente. As duas coisas aconteceram. Quando meu filho passou por mim, ele olhou e os olhos encheram de lágrimas e ele disse assim: por que eu não recebo? Eu falei: filho, espera, vai ser no tempo de Deus. No sábado não foi diferente, Deus abençoou muito o culto, mas no domingo, irmãos, foi alguma coisa muito especial. Nos hinos, na oração, nos testemunhos, sentíamos que com nós ali tinha alguma coisa mais excelente do que as coisas normais que acontecem no santo culto. E a minha filha mais velha estava grávida de 9 meses para dar à luz a uma criança. Foi uma gestação de muita preocupação, porque o médico queria que ela abortasse, pois a criança poderia ter uma síndrome e os médicos não queriam que prosseguisse a gravidez. Mas quando ela teve o diagnóstico médico, ela veio em casa e falou: pai, eu sirvo a Deus desde criança. Eu conheço o Deus que falou sempre comigo desde a minha infância. Se Ele quiser me dar uma criança especial, eu vou receber como um presente de Deus. Se Ele quiser dar uma criança normal, liberta, também para mim é um presente de Deus. E continuou a gravidez. Nesse culto, ela chorava e manifestava muita promessa. E na minha alegria de pai, eu dizia: Deus está preparando ela para o parto. Você viu aí que promessa para eles é Espírito Santo. Aliás, é falar línguas, viu? E ela chorava e manifestava muita promessa. Ou seja, isso não existe no texto, ancião. Você só tem de ancião só o título que é receber Deus, porque não tem a mínima habilidade com as escrituras. Ou seja, gente, isso é sério. Isso aqui não é
Isso aqui não é brincadeira. Gente, um homem desse, ele é inapto para estar na frente do povo. Um homem que não conhece as escrituras. Ele não sabe as lições básicas das escrituras. Isso aqui é lição básica. Você entendeu o que é a promessa. Gente, é um poder que Deus deixou conosco. Está aqui, você tem que pelo menos saber o que é esse poder. O que é. Não, mas aí a minha filha manifestava a promessa. Aí você fala, manifestava o Espírito Santo? Não, irmão, manifestava a língua. A minha filha estava falando. Aí você pergunta para ela, mas que língua que era essa, irmão? Ah, era a língua siri que canta, também anda e também toca. Puxa vida, hein? Mas de que nação é essa linguagem? Vocês sabem? Não sei, irmão, deve ser dos anjos, porque nunca vi ninguém falar essa língua. Ah, dos anjos, entendi. Outra coisa que eu nem vou entrar nesse assunto, que é para não se estender. Uma das funções da linguagem, ela é evangelística. 1 Coríntios, capítulo 14, lá fala, acho que é no verso 29, que fala que o dom de língua é um sinal para os infiéis, não para o fiel. É a forma de Deus mostrar ao infiel, né? Ou seja, revelar o coração deles, né? De uma forma maravilhosa. Não é nem para nós, que já somos domésticos, né? Vamos ouvir aqui, segue aí. Está por esses dias e Deus está tirando dela as preocupações. Eu achei que fosse isso. Mas naquele culto, irmãos, o Senhor abençoou muito na última oração e ainda mais ela manifestava a promessa. E quando cantamos o último hino, o Senhor me fez sentir de pedir para os músicos somente tocar os instrumentos e a Irmandade acompanhasse um verso. Olha, presta atenção, ele está contando, né, como que foi a situação, aí ele vai chegar no final, que é o menino recebendo a promessa. E qual foi o preparativo? Aí eles vão falar que foi Deus, eu mandei tocar o hino, ou seja, eles fazem todo aquele trama para criar a emoção, né? Não, só toca, ou só as irmãs cantam, e bibibi, ou seja, aí eles criam todo aquele ambiente com a música tocando, e em cima da música o camarada fazendo promessa para eles, né? Enchendo o coração deles com engano e com mentira, porque, querido, a mentira também alegra. Sabia que alegra? Quantas pessoas que ouvem uma mentira e ficam felizes da vida, porque acreditou que a mentira era uma verdade, né? Várias, né? Tem gente que fala, não, eu vou te dar uma promoção, você pode ir embora para sua casa que eu vou fazer você gerente essa semana. O camarada vai todo feliz para casa dele, leva a mulher até para comer na pizzaria. Não, vamos comer porque eu vou virar gerente. E chega na outra semana lá, pimba, colocou outro no lugar. Então fica vendo a manipulação que eles vão fazer agora aqui. Ele nem percebe que ele está confessando a estratégia que foi feita para que o menino dele recebesse o Espírito Santo. Vamos ver, eu vou voltar 5 segundos só para vocês entenderem, para vocês pegar o fio da meada que eu estou pegando aqui. Estava a promessa, e quando cantamos o último hino, o Senhor me fez sentir de pedir para os músicos somente tocar os instrumentos e a Irmandade acompanhasse um verso, lendo o que estava escrito nas palavras daquele verso. Quando os músicos começaram a tocar, irmão, só tocado, era o sinal que ela tinha pedido para Deus. E ela veio pelo corredor da nossa igreja pequena, nossa sala, manifestando a promessa de um jeito muito bonito. E quando ela chegou no banco do sax, onde estava o irmão dela, ela falou com ele em línguas, e ele falava, ele falou assim, você, eu quero te abraçar. E meu filho deixou o instrumento, veio no corredor, quando ele abraçou a irmã dele, grávida, o Senhor batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Olha aí, música a mais além da conta, né? Não estava dando conta, e aí a menina teve que ter um contato, né? Tem que ter um contato ali para poder acelerar a coisa, até que o menino recebeu o tão sonhado dom dos CCBanos, que é falar em língua, para ele se sentir então ali especial na igreja, né? Especial. Olha só como eu sou amado de Deus. Agora eu falo Kalamanaia. Agora eu falo Siri que canta, né? Agora eu sou um escolhido de Deus. Gente, isso tudo é fantasia, gente. O reino de Deus, ele não é
ele não é feito em fantasia, mas ele é embasado, constituído pelas palavras de Jesus Cristo, e elas são sérias, são vivas. Elas são vivas, não é essa fantasia que vocês estão vivendo na congregação. A congregação Cristã no Brasil é uma hipnose que vocês estão vivendo ali dentro. Vocês acham que vocês estão vivendo o evangelho, vocês acham que estão servindo a Deus, mas na verdade, no fim das contas, quando você examina, você fala, gente, vocês estão vivendo uma grande mentira, uma fantasia, não tem nada disso na Bíblia, isso não é palavra de Deus, isso não é uma igreja cristã. A congregação vive, ela alimenta o povo com falsas promessas, alimentando falsas expectativas. Exatamente. O mundo gira em torno deles, né? Vocês vão ver, gente. A pregação vai ser coisa de CCBano. É sempre a mesma coisa, tá? E eu já vou adiantando aqui, né? Para falar da pregação, que vocês, os anciãos que estão assistindo essa live aqui, que vão assistir também depois, vocês estão fritos porque vocês não vão conseguir escapar desse modelo de pregação. Vocês vão ver a minha análise, vocês vão falar, realmente ele está certo, mas vocês não vão conseguir escapar, porque se vocês desviar desse modelo de pregação, vocês perdem a glória do povo. Então, e é uma coisa que vocês não vivem sem, a glória do povo. Por isso que esses camaradas agora estão tentando começar a falar de Jesus, mas no fim das contas sempre caem no buraco que é a vanglória humana. Só tem uma saída para vocês: se arrependerem. Se arrependerem, falar assim, eu não sou apto para estar na frente de ninguém. Eu fui enganado, eu sou uma vítima, então eu não tenho aptidão alguma para falar de Bíblia, eu nunca li a Bíblia, eu vou me confessar diante do povo para tentar corrigir pelo menos alguns que estão me ouvindo. Fala, gente, eu peço perdão para todos vocês, porque tudo que eu tenho pregado aqui são invencionices da minha cabeça, né? Eu quero pedir perdão para todos vocês, e a minha carteirinha está aqui. Eu estou deixando em cima dessa tribuna. Se você fizer isso, ancião ou cooperador, haverá chances de você se arrepender e ser aceito para a glória de Deus. Seja humilde, rapaz. Você tem que confessar isso, porque quando você fizer essa confissão, você está confessando que você foi ferramenta na mão do diabo. O diabo, ele usa justamente de pessoas que têm aparência de piedoso, aparência de homem de Deus, porque esses tipos de pessoas são os mais eficazes para enganar as pessoas. Mas como que você vai descobrir se eles estão sendo usados ou não? Simples. Os homens que são guiados pelo Espírito Santo de verdade, eles se conduzem pela palavra de Deus. Primeira coisa, eles temem a palavra de Deus. Eles temem, eles honram, eles lêem, eles buscam e eles ensinam na palavra de Deus. Vamos ouvir aqui o restante. Vamos ouvir. Quais são os sinais de Deus que para nós lá longe, um pouquinho de madeira,